Oi, pessoal, vamos começar? Pessoal, Vamos. vamos. Um aspecto interessante que vocês não perguntaram, mas outra turma me perguntou o ano passado. Caso eu seja chamada para orientar a família, como advogado ou advogada, eu posso cobrar? É óbvio que sim, tá? Então, um colega de vocês se formou já o ano passado, me ligou em janeiro e perguntou, pô, professor, lógico que pode, você está trabalhando. A diferença é que o médico não pode cobrar o atestado é uma coisa, você está exercendo. Então, tem ele que sim, pode cobrar. O que eu posso fazer para facilitar a vida da família? Olha, primeira coisa, se vai para o SVO, já pega toda a documentação médica, vai até o delegado na hora de dar a queixa na delegacia, ela mostra para o delegado, olha, ele sofria disso, 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 daquilo. Aí o delegado pede, por exemplo, o SVO, vai com a família até o SVO e chega, olha, entrega esses documentos ao médico, que vai facilitar a vida dele, e o médico já vai direto, entendeu? E você, como profissional, você demandou 2 horas, 3 horas para fazer isso, você pode cobrar, sei lá quanto está a hora do advogado, né? Me falaram, não sei se é verdade, R$ 500 a hora, né? Então, você pode cobrar normalmente, entendeu? Não há problema nenhum, você está exercendo o seu mundo. A diferença é que o médico, ao dar a declaração de óbito, ele não pode cobrar. Tá? Ah, mas foi uma consulta. Não tem consulta. Você emitiu esse documento é gratuito. E se você sabe do que morreu a pessoa, você tem por obrigação dar gratuitamente. Isso ficou claro, gente? Sim, prof, ficou assim. Tá? Então, viu, Raquel? E o resto, se tiver vivo aí. Vitor, tá vivo? Morreu, Vitor. aciona o carro da polícia. Ah, tá. Bom, mas entenderam ou não? Então, vamos para Sim. frente. Então, você vê que isso aí é uma coisa que faz parte do trabalho de vocês como advogado. Ah, eu vou ser constitucionalista, eu vou ser direito do trabalho, eu vou fazer... Pô, cara, mas você é advogado, cara. É a mesma coisa que um médico... Olha, eu sou clínico, eu sou cirurgião, neurocirurgião, só opero o cérebro. Pô, mas o senhor não sabe me ensinar? O senhor é médico. O senhor não sabe atender uma gripe, o senhor não sabe atender uma emergência, um infarto. Ele tem que saber. São coisas básicas, e isso eu considero básico, né, gente? Bom, acabado isso aí, vamos para outro assunto. Ou nós estamos... eu estava falando do IML. O dia que vocês forem no ML, uma recomendação. Então, chega em casa, depois bota toda a roupa na máquina de lavar, tá? Limpa o sapato com álcool, etc., tá? Para não, eventualmente, ali é um ambiente extremamente contaminado. Não vou obrigar ninguém a ir. Quem quiser vai, quem não quiser não vai, não vai valer nota, nada. É uma atividade, não vou cobrar nada da faculdade, é uma coisa minha, né? É uma atividade extracurricular, tal, que não só um aprendizado, mas eu acho que é uma lição de vida para cada um de vocês, tá? A gente sai de lá um pouquinho, para não dizer muito melhor do que entrou, com certeza. Bom, dando continuidade, ainda na Uma Oi? curiosidade.
Só uma curiosidade, sobre essa visita no IML, a gente vai chegar a ver alguma autópsia acontecendo, algo assim? Mas é lógico, você vai lá para ver isso, filha. Você não vai lá para levar vocês lá para ver um morto, para ver o morto. Morto, acho que todo mundo aí já viu. Agora você vai lá para ver o processo, não vai? Ai, Jesus. Ó, gente, de boa. Eu não sei se eu vou aguentar. Tem um monte de advogado, um monte de juiz, um monte, para não dizer todos, a maioria. Um monte de promotor, para não dizer todos, enfim, que nunca viram uma necropsia. O importante, eu estou me oferecendo a levar se alguém tiver interesse. Se não quiser ir, não, fica tranquilo, tá? Não tem problema nenhum, tá? Não, professor, vambora, vambora. Tá? É uma questão de você ter uma vivência, ter uma experiência de vida e ver na prática tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas, eu não vou me sentir bem, eu não vou. Você, Raquel, você daí que topa, tal. Então, é uma coisa que depende do foro íntimo de cada um. E se não quiser ir, vai trabalhar tão bem como o outro que foi, porque você sabe na teoria como é que funciona, entendeu? O importante é você saber isso que eu estou falando. Isso aí de ir lá é apenas uma ilustração para quem quiser ir. Eu repito, para quem quiser ir, tá? Beleza? Vamos em frente? Vamos. Então tá bom. GM agora apareceu aqui. GM. Vamos em frente. Agora nós vamos falar uma coisa que vocês que gostam de cinema ou de séries de televisão, vê lá o legista chegar num local de crime ou não chega para ver um cadáver, o cara fala assim, olha, essa pessoa morreu há 2 horas, 3 horas, 12 horas, 24 horas. Vocês veem e falam, nossa, que precisão. Será que na vida real é assim? Não, não é. Então, o legista ou o médico que está comparecendo no local, ele dá uma estimativa do tempo de. Então, ele vai dar aproximadamente a hora da morte, tá? Hoje em dia, tem várias técnicas que permitem um alto grau, né, de confiabilidade e o pessoal acerta com bastante precisão, ou mais ou menos o horário da morte, mas é sempre uma estimativa. Isso cai em concurso, especialmente para quem for fazer alguma carreira policial. Isto cai. Tem um aluno aí dessa turma, não sei quem é, que tá fazendo curso na polícia, não tem? Tem, é o Matheus. Ele não está aí. Está aí, Matheus? Tá na aula, mas eu acho que não tá falando. Deixa eu ver aqui. Bom, então, o Matheus, vocês perguntem para ele depois, ele caiu isso na prova para entrar na polícia, ou quer para escrivão, quer para investigador, quer para delegado, quer para perito, enfim, qualquer carreira isso com certeza vai cair, que é a estimativa do tempo de morte. Só que tem um nomão complicado, que eu vou escrever aqui em letra de forma. Prof, quem é que dá essa estimativa mesmo, por favor? Oi? Quem é que Quem dá dá esse? É o médico legista. Ou o patologista, se for no SVO. Entendeu? Agora, se a pessoa pegou a declaração de óbito, o médico que deu o óbito nem se preocupa com isso, entendeu? Uhum.
Gnose. Deixa eu estou pondo em letra de forma aqui, gnose. Olha que palavra feia, gente. Nós vamos ver, então, o tempo, a estimativa do tempo de morte. Olha o nome da palavra. Não assusta, não, e não estou xingando a mãe de ninguém. Aqui, ó. Cronotanatognose. Cronotana... Estão enxergando aí, não? Sim, sim. Cronotanatognose. Todo mundo pegou? Sim. É um E no final? É. É um E no final. Cronotanatognose. É fácil, ó. Crono, tempo. Tânato, morte. Gnose, diagnóstico. Diagnóstico do tempo de morte. Beleza? Beleza. Então, diagnóstico do tempo de morte. A primeira coisa que vocês têm que saber é o que diz a lei, né? Normalmente, a necropsia deve ser feita aqui no Brasil, no mínimo, 6 horas após a morte. Em alguns países da Europa, por exemplo, a Itália, a França, é 24 horas após a morte que faz a necropsia. Quer dizer, então você imagina, a pessoa morre agora, só vai ser feita a necropsia 24 horas depois. E no Brasil é 6 horas, tá? Por que isso? Na Europa, é uma chance para o legista ter mais informações para facilitar o trabalho dele. Aqui, 6 horas, existe uma discussão, por causa da morte aparente, porque lembra que nós comentamos isso na aula passada? A morte aparente, para ver se a pessoa está morta mesmo. Não existe morte aparente, gente. O que existe é erro de diagnóstico. Ninguém para o coração e a respiração e o cérebro e depois volta a viver. Isso não existe, né? Só um na história da humanidade que fez isso, e vocês sabem bem quem é. Olha aqui, olha o que aconteceu aqui na tela. Então, não existe, na minha opinião, casos de morte aparente, tá? Não existe isso, o que existe é erro diagnóstico. Aí vocês vão ver, mas eu soube de um caso que foram exumar a pessoa, né? Depois nós vamos falar de exumação. Foram exumar a pessoa e o corpo estava virado. Isso tem uma explicação, a pessoa não estava viva. Depois, né, durante, não sei se vai dar tempo hoje, mas na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Então, é feito após 6 horas e na Europa 24 horas. E lá o pessoal segue a lei. Vocês lembram do Ayrton Senna, né? Ele morreu, parece que lá numa curva lá, Tamburello, em Imola. O Ayrton Senna esperou 24 horas a família para liberar o corpo. Na época, dizem, né? Pelo menos saiu no jornal, não sei se é verdade. O ministro Rubens Recupero ligou lá, é o Ayrton Senna, precisa liberar logo, tal. Então, falando lá com o presidente do Supremo Tribunal Italiano lá, o ministro lá falou, olha, eu nem vou ligar para o IML, eu nem posso dar essa ordem, porque aqui existe essa lei, é 24 horas, não importa quem seja. Então, aqui no Brasil,
vocês veem que a pessoa está... Eu entendo o sofrimento da família, etc. Alguns programas aí, de uns cidadãos gritando, me ajuda aí, ô meu, e não sei o quê, como é que o IML não libera? Você imagina, o médico ele está decidindo qual é a causa-morte. Isso pode livrar ou colocar alguém dentro da cadeia. Ele solta rápido, com dúvidas, depois vão cobrá-lo porque ele não viu direito. Então, gente, o médico legista pode segurar o corpo até 24 horas e prorrogáveis, às vezes, eu vou dar um exemplo para vocês. O sequestrador do Silvio Santos, o Fernando Dutra Pinto, segurou-se o corpo dele lá 1 mês para tirar todas as dúvidas. É um direito do médico legista? É, tá? Então, eu sei, a família sofre, quer ver um desfecho, né? Quer ver o seu ente querido, tal, mas tem um outro lado, tem um médico que está investigando, né? Você vê hoje o caso daquela menina, como eu esqueci o nome dela agora, como é que é o nome daquela menina que deu uma comoção nacional? Eloá. Não, não foi Eloá, a Nardoni. A Nardoni. A necropsia levou quase 24 horas, gente, que era um caso complexo, de difícil interpretação. Então, sabe, não é que pelo legista você quer liberar logo, né? Até porque a imprensa fica pressionando, aqueles jornalistas famosos que ficam gritando no microfone, né? Mas tem que entender que tem um cara analisando. E vocês vão ver lá, quem for no ML, que não é só abrir o corpo e olhar. Não é assim. Então, você tem que fazer alguns exames, muitas vezes, para esclarecer direitinho qual foi a causa da morte. Entendeu? Então, eu, como fiz milhares de necrópsias, vira e mexe, eu lá trabalhando, vinha telefone. Parente de não sei quem, paciência, gente. Eu não posso liberar, porque se eu liberar sem ver direito, depois você está aqui batendo na minha porta, me processando, por que eu não vi isso, por que eu não vi aquilo, porque um assassino está solto por causa de uma coisa que eu fiz ou deixei de fazer, né? Então, tem um ritual isso. Agora, voltando para a morte, o diagnóstico da morte. O diagnóstico da morte, ao contrário do que se pensa, não é tão simples. Falar, essa pessoa está morta, né? Existem os chamados sinais, que a gente chama sinais abióticos, que nós vamos ensinar por esses sinais como é que a gente faz a estimativa do tempo de morte, né? Por esses sinais, a gente chega nessa estimativa. Então, vamos lá. Existem os sinais abióticos. Não, bio, vida. Sinais de não vida, ou sinais abióticos. Então, tem de 3 tipos. Os imediatos, ou seja, logo após a morte, ou imediatamente após a morte. Os consecutivos, né, que demoram um tempo para se instalar, e os transformadores. Tem os destruidores e os conservadores. Então, vou repetir. Os abióticos, não, bio, vida, são de 3 tipos. Os sinais abióticos imediatos são aqueles que se instalam logo após a morte, sinais abióticos imediatos. Tem os sinais abióticos consecutivos, que levam um tempo para se instalar. E, finalmente, tem os sinais abióticos transformadores,
que transformam o corpo. Tem de dois tipos: destruidores e conservadores. Todo mundo pegou? Sim, prof. São transformadores e conservadores. Ah, não. Destruidores e conservadores. Isso. Então, tem os sinais abióticos imediatos, consecutivos e abióticos transformativos. São de dois tipos: conservadores e destruidores. Isso seria, por exemplo, um corpo que foi desovado em um local, ele ficou congelado, sei lá, em um lugar muito frio, Isso. e o corpo foi mantido por conta da temperatura. Seria, então, um sinal de conservador, seria isso? Então, seria um sinal abiótico conservador. Mas depois nós vamos tratar deles, tá? Vocês vão ver que, por exemplo... Bom, depois a gente conta. Tem muita história para contar. Nós vamos falar sobre isso. Beleza. Professor, deixa eu fazer Então, uma vamos pergunta. falar agora. Oi, pois não. Tá. O senhor chegou a pegar um massacre do Carandiru, porque com certeza foi um processo longo, né? Até distinguir se foi ferimento de bala, arma de fogo ou não, se foi os próprios meliantes que mataram um ou outro. Então, acho que foi um processo muito extenso, né? Foi. Para você ter uma ideia, meu filho, só eu fiz 5 casos, tá? Fiz 5 casos. Então, aí foi um caso muito extenso, eram muitos corpos, então foi formada uma comissão. Então, vários legistas entraram em campo para fazer. Então, quando todo mundo acabou o seu laudo, então eles foram analisados por uma equipe para se ter uma ideia, né? Veio a perícia criminal, entrou no presídio, então foi um processo muito longo, levou uns 6 meses, né? O que eu acho mais incrível nesse caso, já que você perguntou, Jairo, eu me lembro na época uma mulher da Americans Watch, que é uma instituição aí de direitos humanos. A mulher entrou no presídio, ficou 20 minutos, saiu. Houve um massacre. Uma coisa que levou 6 meses, né? Para se chegar a uma deliberação. E como é que você vai analisar caso a caso se aquele indivíduo partiu para cima da polícia ou não? Tem uma série de coisas, não é? Ali um policial eventualmente defendendo a sua vida. Então, como é que uma pessoa, em 10, 15 minutos, entra lá dentro ou houve um massacre? Entendeu? Sabe? Não é por aí. Mas depois, mais para frente, nós vamos contar vários casos, e esse aí eu posso incluir, se for do teu interesse, tá? Não, tudo bem. Então, vamos lá. Deu para pegar, Jairo? Deu sim, obrigado. Então, nós vamos falar dos sinais abióticos imediatos, ou seja, aqueles que se instalam logo após ou imediatamente após a morte. Isso costuma cair em concurso também. Isso é bem fácil. Isso aí é o óbvio e o ululante. Foi o que nós estamos falando até agora. Quais são os sinais? Imobilidade, morto não se mexe. Então, imobilidade, insensibilidade, você belisca o morto, ele não se mexe. Então, imobilidade, insensibilidade, inconsciência, imobilidade, insensibilidade, inconsciência, parada, cardiorrespiratória, parada cerebral, tá? Quando ocorre a morte,
imediatamente após ela a pessoa, né, ocorre um relaxamento dos esfíncteres. Então, a pessoa evacua e urina, tá? Dá um relaxamento desses esfíncteres, que são músculos que vivem em tônus, né? A gente sai andando, não vai fazendo xixi nas calças, né? Então, esses músculos ficam constantemente em tônus. Quando ocorre a morte, eles relaxam, a pessoa evacua e a pessoa urina. Então, eliminação de gases e fezes e urina, tá? Muita gente pode até já ter visto isso, um parente acometido por uma doença crônica, viu logo após a morte isso ocorrer, né? E tem um sinal muito importante. Oi, fala. Relaxamento. Fala, Raquel. Não entendi, Raquel. É relaxamento o quê? Esfincteriano. O relaxamento dos músculos que dão tônus no ânus e na bexiga. Tônus é tensão muscular. Uhum. Obrigada. Pegou? Sim. Beleza. Então, vamos em frente. E tem um sinal todo especial, que chama-se midríase. Eu vou escrever aqui. Espera aí. Midríase. Paralítica. Midríase paralítica. Está aqui em cima. Estão pegando aí, gente? Sim, prof. Sim. Midríase paralítica. O que é isso? Quem tem gato em casa vê isso toda hora. Se você olhar para um olho de um gato, iluminar o olho, você vai ver que ele fica miudinho, né? Fica um risquinho, não fica? E quando o gato está no escuro, a pupila fica dilatada. Aquilo é a pupila, que contrai ou dilata pela ação da luz. Entenderam ou não? Então, quando vem a luz, a menina dos olhos fecha. Quando está no escuro, a menina dos olhos dilata. Faz isso em casa com alguém aí, aproveitando a quarentena. Vem cá, deixa eu ver você tem midríase. Você ilumina a menina dos olhos, você vai ver que ela diminui. Se você tira o foco de luz, ela volta a crescer. Quando o médico ilumina os olhos da pessoa, a pupila não se mexe, está dilatada e não se mexe, é sinal da midríase paralítica, é sinal que a pessoa está morta, especialmente morte cerebral. Todo mundo entendeu isso? Sim. Tá? Então, o médico verifica todos esses sinais. E se ele tiver num pronto-socorro, ele aproveita, tira um eletrocardiograma, vocês já viram esse exame, tira um eletrocardiograma. Se tiver a linha isoelétrica, ele, então, faz o diagnóstico de morte, tá? Então, tem certas situações que precisa tomar cuidado, o médico tem que estar atento. Por exemplo, eu vou dar uma, tem várias. A pessoa que é viciada em barbitúrico. E, às vezes, ela chega no hospital com uma overdose de barbitúrico. Barbitúrico, eu vou dar um exemplo dos nomes dos remédios, você conhece. Gardenal, todo mundo já ouviu falar. Tem pessoa que é viciada nisso. E ela pode tomar uma quantidade enorme e diminui bastante, mas muito, a frequência respiratória e mexe com esse reflexo pupilar.
Mas, mesmo assim, o médico se acautelando de todas as maneiras, ele não vai errar o diagnóstico, tá? Vocês já ouviram falar? Teve recentemente, eu participei desse caso, uma criança que nasceu, não vou citar o nome do hospital, né? Que eu não sei ainda se transitou em julgado ainda, né? Se não foi transitado em julgado, eu não posso falar. Então, no hospital aí público, e a criança nasceu, a pediatra falou, olha, está morta, tal. Enrolaram a criança num lençol e mandaram para o necrotério. A moça da limpeza, de repente, olha para o pacotinho lá, vê o pacote se mexendo, ela abre o pacote e a criança estava viva. Com a devida data máxima vênia. Não foi morte aparente, foi erro diagnóstico. Felizmente, eu fiz o parecer, falando, olha, não tem isso de morte aparente, a criança pode ter nascido deprimida, que tinha lá, nasceu em sofrimento, tal, pode, mas não pode escapar o diagnóstico, gente. Não pode. Felizmente, essa criança sobreviveu durante 2 meses e acabou morrendo, tá? E o folclore eu não vi. Conta-se no ML, não sei se no ML e no SVO. Essa história era contada desde que eu entrei lá, que uma criança estava no SVO, no ML, não me lembro mais, e estavam fazendo as necropsias nos cadáveres. De repente, o auxiliar de necrópsia olhou, a criança está se mexendo. Saíram correndo, levaram para o HC e a criança sobreviveu ainda um bom tempo, mas acabou falecendo. Quer dizer, isso aí, gente, infelizmente lá o nobre advogado deu como justificativa que a criança estava em morte aparente. E eu não acredito nisso. Na literatura médico-legal não existe isso, tá? Então, tem pessoas, por exemplo, mas poderia ser narcolepsia. Já ouviram falar dessa doença, narcolepsia? Não, nunca ouvi falar, prof. Ó, eu vou fazer uma pessoa com narcolepsia. Então, Raquel, sabe? E começa a dormir. Então, só que essa doença leva a um abafamento dos batimentos cardíacos e da respiração, mas a pessoa não está morta, entendeu? Então, é a chamada doença do sono. A pessoa está falando, de repente, dorme. Já ouviram isso, não? Pior que não. Chama narcolepsia. Depois vocês procurem na internet, tá? Então, professor, no caso do senhor, os peritos, eles só fazem autópsia mesmo só quando tiver o diagnóstico geral, então, da morte. Sem dúvida, sem dúvida. Quando o diagnóstico já está estabelecido, tal, e a gente examina o corpo, né? Entendeu? Geralmente, só de olhar, porque o corpo já tem muitas horas ali, já tá, vocês vão ver que fica todo endurecido, tem uma série de sinais que nós vamos ver adiante, e que não dá dúvida, não dá margem de dúvida, tá? Beleza? Beleza, Ok. gente? Beleza. Então, vamos lá. Então, há sinais abióticos imediatos, acho que todo mundo entendeu, se quiser, não fica com vergonha, eu repito tudo. Depois dos sinais abióticos imediatos, vêm os sinais abióticos consecutivos, ou seja, leva um tempo para eles aparecerem. O primeiro sinal abiótico consecutivo
é o resfriamento corporal. A pessoa morre, o corpo começa a resfriar. Mas isso aí, esse nome foi dado porque a medicina legal se desenvolveu totalmente nos seus primórdios na França. E a França é um lugar frio, então as pessoas morrem lá, o corpo esfriava. Mas depende, se uma pessoa morrer no deserto do Saara, o corpo esquenta. Né? Se morrer aí na Caatinga do Nordeste, temperatura de 44, 45 graus, o corpo vai esquentar. Mas na maioria dos lugares do mundo, o corpo resfria, tá? E como é que se dá esse resfriamento? Nas primeiras, presta atenção, anota aí, nas primeiras 3 horas, o corpo perde 1 grau Celsius por hora. Nas primeiras 3 horas, o corpo perde 1 grau Celsius por hora. A temperatura normal do nosso corpo, aqui, agora, se ninguém estiver doente, é 36,5. Se eu encontrar um cadáver com 35 graus e meio, morreu a 1 hora. Se eu encontrar com 34 graus e meio, morreu 2 horas. Entenderam ou não? Depois dessas 3 horas, aí não tem mais parâmetro. Aí não dá para afirmar mais nada. O corpo esfria mais rápido, mais devagar, tal. Então, depois dessas 3 horas não tem parâmetro. E como é que é medido essa temperatura? No cadáver, ela é medida ou no ânus, ou se coloca um termômetro debaixo do intestino, né? E mede-se a temperatura, tá? Mas normalmente a gente não usa isso, gente, porque a gente vê o corpo depois de muitas horas, às vezes, até, vocês imaginam, até ir pegar o corpo, os carros de cadáver não vão pegar um corpo só, pegar um, pegar outro, pegar outro. Então, às vezes, chega no ml depois de 14, 16 horas o corpo, então não tem por que fazer isso, tá? Então, de tal sorte que o corpo vai resfriando, 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 resfriando. Se for adulto, em 24 horas já está com a temperatura ambiente. Se for criança, porque é menor o corpo, 20 horas. Todo mundo entendeu? Professor, volta nessa parte da criança, não entendi muito bem. Claro, filha. Raquel, adulto, o corpo fica totalmente frio, ou seja, na temperatura ambiente, depois de 24 horas. Na criança, como o corpo é menor, depois de 20 horas está totalmente frio. Pegou, filha? Sim, prof. Beleza. Então, nós já temos um dado que você pode ver na prática. Então, você põe a mão no cadáver adulto, está totalmente frio, você vai dizer aproximadamente 24 horas. É uma criança aproximadamente 20 horas. Vamos melhorar isso. Espera aí, deixa eu ver, espera aí. Aguenta a mão aí, não foge de mim, não. Ô, Adriana, tem uma boneca aí? Tem a cabeça da coisa, certo? Tem a cabeça daqui? Pega rapidinho. Espera aí que eu vou ver se eu acho uma boneca aqui. Não é que eu brinque de boneca não, viu, pessoal? Mas... Ah, não serve isso. Não serve. Bom, Vou procurar. pega uma garrafa de refrigerante que dá para explicar. Bom, então vocês entenderam a temperatura. Agora vamos para um outro sinal consecutivo. Vou escrever aqui. Hipóstases. Que oração?
hipóstases. Tem que ser vazia a garrafa. 9h15. Hã? 9h15. Hipóstases, ó, é assim que escreve, ó. Espera aí, deixa... É com H. Hipóstases. Todo mundo pegou? Sim. Sim. Hipóstases. Com H. O que são essas hipóstases? Você imagina agora, nós estamos aqui batendo papo, o sangue está circulando pela gente, né? Está circulando, tá? Para cima e para baixo, para cima e para baixo, porque nós estamos vivos, beleza? Imagina se eu morrer aqui, o que vai acontecer? O sangue para de circular e começa a descer por ação da gravidade. Imagina essa garrafa aqui, ó. Seja um corpo, tá? Imagine que essa garrafa é um corpo deitado. Então, o sangue está circulando, certo? A pessoa morre, o sangue começa a descer. E como está apoiado esse corpo, o sangue começa a se acumular nas regiões de declive encostadas numa superfície, por ação da gravidade. Todo mundo entendeu até aí? Sim. Sim, então, em tese, é o acúmulo de sangue em determinada parte do corpo. Vou explicar de novo. Imagine, peraí. Ô, professor, Oi. a parte que primeiro é resfriada, é verdade que são os pés? Não, É o não é corpo verdade. Não é verdade. O resfriamento ocorre de maneira uniforme, ou mais ou menos uniforme, pelo corpo inteiro, viu? Entendi. Tá, obrigada. Não, isso aqui não vai dar. Eu esqueci, eu ia arrumar uma boneca, mas enfim. Imagina essa garrafa seja um corpo no chão, ok? Está um cadáver aqui no chão. Se a pessoa está viva, o sangue está circulando aqui pelo corpo. Quando a pessoa morre, o sangue começa a descer. Por quê? Não está circulando mais, por ação da gravidade, ele desce. E começa a se acumular aqui embaixo. Concorda comigo? Sim. Sim. Então, depois de 2 horas, começa a aparecer uns pontinhos azuis, que são as hipóstases, que é o sangue que começa a se acumular nas partes baixas. De tal sorte que com 6 horas você já vê grandes manchas azuis, neste caso aqui embaixo, que são as hipóstases. Tudo bem até aí? Sim. Depois de 6 horas você vê nitidamente as hipóstases. Até 6 horas, se você virar o corpo, virei o corpo, as hipóstases se mexem, certo? Depois de 6 horas, você pode virar o corpo, fazer acontecer, ela não se mexe. Todo mundo entendeu? Qual é a consequência disso? Se eu encontrar numa cena de crime um sujeito assim, a cabeça está aqui, tá? Ele está de barriga para cima. Eu encontrar as hipóstases aqui em cima, opa, mexeram nesse corpo depois de 6 horas. Deu para entender? Sim. Tá? Sim. Então, elas começam a aparecer depois de 2 horas da morte e se tornam fixas depois de 6 horas da morte. Beleza? Uhum.
Então, vamos lá, com esses dois parâmetros. Então, pensa assim. Vocês pegam um corpo totalmente frio, de adulto, hipóstases fixas. Qual é o tempo de morte? Então, você vai dizer, você põe a mão, está bem gelado, mas você não tem termômetro. Então, você vai dizer pelo menos de 6 a 24 horas. Entenderam? Sim, entendi. Ele vai fazer a análise justamente pelas hipóteses, se elas são fixas ou não. Hipóstase e o resfriamento. Ó. O resfriamento total, 24. A hipóstase está fixa 6. Então, você dá uma estimativa de 6 a 24 horas. Entendi. Entenderam? É uma estimativa. Dá para melhorar isso? Dá. Você vê que à medida que eu vou falando outro, a gente vai melhorando, tá? Vamos melhorar mais. Vamos tentar chegar com mais precisão. O terceiro fenômeno cadavérico abiótico consecutivo é a rigidez cadavérica. A rigidez cadavérica. Antes disso, então, só para você ter uma ideia, imagina, deixa eu tirar aqui, que eu morri sentado assim. Onde vocês vão ver as hipóstases em mim? Lá nas pernas, certo? Entendi. Entendeu? Se a pessoa morreu enforcada, ajuda aqui, Adriana. A pessoa morreu enforcada, tá? Tá no alto. Tá? Espera aí. Deixa a Adriana me ajudar aqui. Vai lá, levanta o computador. Tá? Então, ó, eu estou enforcado, pendurado no ar. Aonde vão formar essas hipóteses? A gravidade vai descer, vai se formar lá nas minhas pernas. Entenderam isso? Sim. Tá? Sim. Ô, Pro, Oi. achei, por exemplo, o primeiro exemplo que você citou sobre morrer sentado. Eu achei no bumbum, tanto que eu ia chutar isso. Isso mesmo, filha. Vai se formar também no bumbum. No bumbum e nas coxas. Perfeito. E nas pernas. Perfeito. Na parte de cima aqui não vai ter, porque desceu. Perfeito, filha. Perfeito. Então, se eu encontrar um corpo com hipóstases nas coxas, no bumbum, nas nádegas e nas pernas, opa, e fixa, esse cara não morreu desse jeito, não. Ele provavelmente estava sentado. Aqui pode estar tendo uma simulação. Entendeu ou não? Entendi. E às vezes por isso que você escuta nos filmes, o cara no CSI e tal, esse cara morreu em outro lugar, foi trazido para cá, porque ele está analisando as hipóstases. Entendeu ou não? Então, professor, nesse caso, quando desce tudo a metástase, né? É isso. Oi, não entendi. Caso, então, as partes inferiores ficam mais pesadas nesse caso, então? O sangue desce, se eu morri sentado, o sangue, pela ação da gravidade, desce. Se eu morresse assim, ó, com a cabeça assim, o sangue, ó, vai descer. Então, a hipóstase vai formar aqui também, certo? Uhum. E nas Certo, pernas, entendeu? Você raciocina pela gravidade, entendeu? Todo mundo Entendi. pegou? Sim. Sim. Bom, que horas são agora? 9h25. 9h25. O que vocês querem? Vamos encerrar e continuamos na próxima? Quero jantar. Pode ser? Pode. Pode ser. Pode ser? Eu falei coisa pra cacete, hein, gente? Falou mesmo, professor.
Ô, Eu estou professor, aqui com... o Eu senhor também, já olha, eu falei coisa pra caramba, mas não se preocupe, não. Eu vou ajudar vocês. Professor, gostei muito da aula. Ah, obrigado, minha filha. Você, Vanessa, é gente Não boa. foi a Laudiane, professor, eu sou a Vanessa. Ah, então a Laudiane, tá bom. É sua É a sua representante. Não, valeu. Vocês é que são generosos, mas é um conhecimento, gente. Por exemplo, vocês vão fazer aí, alguém vai fazer direito civil. Ou vamos lá, direito trabalhista. Cara, vocês não vão começar sua carreira. Ah, eu já sou advogado tributarista, eu sou. Não, você vai fazer uma clínica geral, entendeu? E você pode, com esses conhecimentos, ganhar honorários. Você acompanhando uma família, etc. Normal, você está trabalhando como advogado, orientando, só que você já sabe como proceder, entendeu? Então, o triste é um cara te procurar, perdi o que eu faço? E você não sabe o que falar para ele. O cara vai te olhar, vai falar, pô, mas esse cara é advogado, meu. Ele não sabe o que acontece, entendeu? Então, você tem que ter noção do que está ocorrendo. E olha, eu já vi, deixa quieto, vai, deixa para lá. Professor, o senhor já sabe sobre as provas, como vão ser? Filha, relaxa. Tá? Professor, eu quero prova online. Beleza. Filha, põe na cabeça o que eu te falei na primeira aula. Ah, não lembro, não fui na primeira aula. Então, o resto aí vai te falar. Prova, não prova nada, tá? O que importa para mim é se vocês estão aprendendo, pô. Entendeu? Tá? Porque eu posso dar uma prova aí ferrada, a maior nota aí é 1. A maioria é 0. Ou dar uma prova facinha, tu é 10 para todo mundo. O que eu provei? Nada, que um imbecil aqui sou eu, né? O que me importa é que vocês aprenderam, ou acho que aprenderam. Se alguém, Deus o livre e guarde, bater aqui, ó. Alguém te procurar agora, pô, faleceu, o que eu faço? Você sabe se conduzir. Você pode se colocar à disposição dessa pessoa. Olha, vamos fazer o seguinte, primeiro passo, eu vou acompanhá-los à delegacia, se ele tem exame aí, traz todos os exames, mostra para o delegado, entendeu? Mostra os atestados do médico, olha, eu tinha pressão alta, tal, facilita para tomar decisão lá na delegacia. Aí você acompanha a família até o SVO, IML, então você está atuando como profissional, entendeu? Então, o triste é a mesma coisa, Deus o livre e guarde, bate aí na mesa. Algum de vocês passa mal, tem um infarto, eu não sei como é que faz, eu sou, sei lá, otorrino, como? Eu sou processado, o senhor é médico, sou omissão de socorro, entendeu? Então, tem certas coisas que tem que saber, isso é uma delas, principalmente esse esqueminha, para onde vai o corpo, e segundo, isso da estimativa do tempo de morte é mais para quem vai fazer concurso, entendeu? Isso aí tem que saber, aí você pergunta para o Matheus aí, que vocês falaram que está fazendo curso, cai mesmo, entendeu? Então, por isso que eu tenho que dar. E para você também ter uma noção, como é que... A pior coisa, gente, que eu já participei de milhares de júri, milhares de vezes fui ao fórum, e você senta ali, um pergunta, outro pergunta, e não sabe nem o que perguntar para o perito. Nós vamos ter aula de dosagem alcoólica, que é uma aula que, pelo amor de Deus, avisa todo mundo. Tem maneiras, não é escapar desonestamente, de você defender o seu cliente com uma dosagem alcoólica contra ele. E tem jeito de ferrar o cara, mesmo com a dosagem próxima do normal. Mas isso precisa ter conhecimento. Senão,
vira uma coisa assim, o perito falou, né? Dane-se. O perito falou, não pude fazer nada. Poderia ter feito, sim. Se você soubesse, se você tivesse uma noção, você sabia o que perguntar e sabia como defender melhor seu cliente. Deu para entender, pessoal? Não, ô, professor, eu vou saber mais um pouco sobre a rigidez cadavérica. Não, vamos deixar para a próxima aula, que é enorme a rigidez cadavérica. Então beleza. Que eu vou deixar, porque coisa aí me dá tempo de eu arrumar um boneco ou uma boneca para explicar a vocês melhor, entendeu? E aí eu já estou armando um esquema que eu vou ficar na tela inteira de vocês aí, entendeu? Aí vai dar para explicar legal. Aí você eu, tá? Se bem que eu não gosto muito, porque eu não estou vendo a carinha de vocês. Tá bom? Beleza. Professor, só uma pergunta. Quantas você quiser. Após passar essa quarentena, o senhor acha que o senhor vai agendar mais ou menos quando para a gente ir no IML? Porque eu fiquei interessada. Tá? Quando tiver seguro, filha. Eu Tá. não sei precisar quando, mas quando tiver totalmente seguro, 100% seguro, eu levo. Tá bom, professor. Muito obrigado pela sua aula, tá? Imagina, filha, foi uma aula meia boca, porque eu não gosto disso aqui, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Eu me esforcei pra caramba, tá? Desculpa se não saiu do jeito... Nada, prof, foi muito bom. Agradeço a sua ajudante também, barra esposa. Me deu uma vontade com a faca ali, filha. Não. Tá bom, pessoal? Então, Tá, um abraço, professor. um beijo para vocês, até quarta. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Foi boa? Foi. Hum? Foi.